Diz assim o texto: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar, ou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Pode se assentar. Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor amado, a tua poderosa palavra. Eis aqui, Senhor amado, me coloco diante de ti, à tua disposição. Senhor, reconheço que eu sou pequeno diante de ti, mas o Senhor é grande. Lhe peço com toda humildade e reverência, se o Senhor assim desejar me usar em tuas mãos, assim seja feito, ó Pai. Fala conosco em nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que precisamos. Não é proibido glorificar a Deus. Aleluias. Começa a falar com Ele. Remanto na base. Aleluias. Observe que esse texto bíblico começa a falar do Getsêmani, que no original significa prensa de azeite, lugar de aflição e decisão. Este é o tema da mensagem. Esse texto bíblico nos ensina algumas lições preciosas para as nossas vidas. Se nós conseguirmos aplicar nas nossas vidas, somente 20% dessas lições nós iremos fazer aquilo que Deus colocar em nossas mãos com afinco, com força, mas com força que vem dele. Os irmãos louvaram aqui, nós louvamos, dizendo: ao que está sentado ao trono, Jesus Cristo, para ele chegar ao teu trono, o trono de glória. Todos entendemos pela palavra do Senhor que ele se fez homem, esteve aqui nesta terra, mas ele poderia falar ao Pai: Senhor, eu não vou
Eu não vou morrer pela humanidade. Mas para ele retornar a esse trono de glória, ele foi preciso, melhor dizendo, passar por este jardim Getsemane. Getsemane, ele sempre ia neste lugar de vigília, pregar a palavra. A Bíblia deixa registrado alguns sermões que ele pregou no Monte das Oliveiras, bem perto do Getsemane. Esse lugar é um lugar de sofrimento. Nós entendemos aqui pela palavra do Senhor, quando Jesus ele vai a este lugar, já faltava algumas horas, 2 ou 3 dias o máximo, para ele ser crucificado. Então ele escolhe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e chama juntamente com ele para ir a este lugar de Getsemane, lugar de ser amassado, lugar de sofrimento. Eu já começo lhe perguntando nesta noite, o que a cruz tem causado para você? Qual é o impacto da cruz na tua vida através da santa e poderosa palavra do Senhor? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós começamos a entender o final da vida de Jesus Cristo, o final do seu ministério, da sua vida terrena. Após 3 anos e meses, ele esteve sendo confrontado desde o começo do seu ministério até o final. Havia aquelas seitas, doutores da lei, escribas, fariseus, essênios, eram seitas que sempre queriam contradizer, ou melhor, contradiziam os seus ensinamentos, mas Jesus Cristo não abriu mão. Quando Jesus Cristo ele fala para o Pai, se é possível, passe de mim este cálice, ele estava dizendo assim, este cálice que é o cálice do pecado da humanidade, como se tivesse juntado tudo e jogado sobre os ombros de Jesus Cristo. Então o impacto que causa para nós, em nossos corações, esta mensagem de Jesus Cristo, é um impacto que pode começar lágrimas a descer dos teus olhos, se você começar então a meditar nesse texto, no profundo, na profundidade desse texto. E aquilo que causa para nós não é simplesmente nós olharmos para tipo de um time preferido, de um jogador que você gosta, não de aplaudir porque você viu um gol, subir, pular, bater, não é isso não, mas é a cruz do Calvário, a cruz que nos libertou, a cruz que nos apresenta um arrependimento, a cruz que nos apresenta e nos chama para a santificação, nos chama para o arrependimento, nos chama para o perdão, porque através do arrependimento, então, há um perdão dentro de nós, há um sentimento de perdão, há um sentimento de perdoar. É quando então nós começamos a olhar para este homem Jesus Cristo, que porque se fez homem, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, aleluia, ele se fez homem se entregou por mim e por você. Eu lhe pergunto nesta noite, como você tem pensado, qual é o teu olhar para a cruz do Calvário? Nós estamos aqui mais um mês participando da Santa Ceia do Senhor, e isso que simboliza para mim e para você nesta noite, aleluias, qual é o simbolismo da Santa Ceia do Senhor? Quando nós participamos do pão que representa o corpo do Senhor, corpo que foi amassado, moído, quebrado, triturado na cruz do Calvário. E faltava, como eu disse, algumas horas para Jesus Cristo ser crucificado, preso, traído por Judas Iscariotes. Meu irmão, minha irmã, qual é o Getsemane que você tem enfrentado muitas das vezes? Você tem entrado no seu quarto de guerra e falado com o Senhor Jesus, apresentado a Ele o teu problema? De repente, no teu quarto de guerra, tem transformado para você, tem transformado para nós o Getsemane da nossa vida. Mas perto de
tudo que Jesus passou, ou comparando tudo que Jesus passou por nós, é pouco. Ah, meu irmão, o Senhor não conhece o meu problema. Não conheço, mas há um Deus que conhece, é um Deus que sabe do teu pensamento, é um Deus que sonda o teu coração, que sabe aquilo que você precisa, conhece o teu clamor, tem ouvido o teu clamor, e os teus olhos estão como chama de fogo, olhando para esta terra, contemplando as petições dos irmãos e das irmãs. Aleluias. Lugar de decisão. Jesus Cristo, ele poderia falar para o Pai, 100% homem, 100% Deus, falado para o Pai: Pai, afasta de mim este cálice, como ele disse, e insistir, dizendo: Pai, eu não quero, Pai, eu não aguento. Eu lendo esse texto, eu comecei a chorar, pensando nestas horas, nestes momentos difíceis que Jesus estava passando. Quando o nosso Pai, ele olhou para a terra e viu que a humanidade estava se perdendo, andando sem rumo, sem pastor, sem direção, o apóstolo Paulo, ele fala para nós, em Romanos capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, trazendo uma mensagem conhecida como doutrina da justificação. Jesus Cristo, ele se entregou por mim e por você para garantir a nossa salvação. Quando nós olhamos para esse termo justificação, entendemos que é um termo tribunal. Nós que estávamos diante do tribunal para sermos julgados, Jesus Cristo, sendo santo, sendo puro, sem pecado, sem maldade alguma, ele falou: eu me entrego pela humanidade. De repente, se você olhar para um caixote que o seu irmão tem carregado, você pode achar que esse caixote é pesado. Ou esse caixote que o irmão está levando é pesado. Mas é bem verdade que eu e você, nós dependemos, nós precisamos das orações dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Jesus não levou somente um caixote nos seus ombros. Ele pegou o cálice de tudo, ele fez um pacote e falou assim: eu passo por tudo isso no jardim Getsemane. Continuando, após o Getsemane, ali ele não voltaria mais a Jerusalém. Ele ia para frente, iria ser preso, como eu disse, traído e crucificado na cruz do Calvário. Na visão de Isaías 53, quando Isaías diz assim, o profeta Isaías, profeta messiânico, ele falou assim: o Messias veio de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías, da sua visão, ele já via Jesus a caminho do Gólgota, a caminho da cruz do Calvário. Ele já via Jesus nas suas últimas horas, indo para se entregar na cruz do Calvário. Tem um versículo na Bíblia, Mateus 4,16, até citei hoje ali no discipulado, que diz assim: o povo que estava assentados em trevas viu uma grande luz. Você ver uma luz de longe
é uma esperança. Se você estiver no escuro e ver uma luz, se você estiver em uma caminhada. Aí continua o versículo dizendo assim: e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Você vê de longe, mas quando você clama por esta luz, que é Cristo, a luz raia em você, remanta orabassou, entra em teu coração. Andar na luz é andar na presença, andar na luz é andar com Cristo, andar na luz é submeter-se aos mandamentos de Jesus Cristo. Foi assim que Deus viu a humanidade. Um retrato com duas situações: os que estavam assentados em trevas e aqueles que estavam na região e sombra da morte. Nós, nesta noite, nós estamos aqui na tranquilidade, mas quando você olha, se nós olharmos para os países aí de fora, nós vamos ver que eles estão em guerras, e não vai muito longe não. Esses dias chegou no Rio de Janeiro essas guerras. E aí, como nós estamos? Como nós estamos diante de Deus? Como nós estamos diante do sacrifício da cruz? Qual é o nosso olhar para a cruz do Calvário? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele está à nossa frente. Evangelho segundo escreveu Marcos 8:34. Está dizendo assim, Jesus falando para a multidão e os seus discípulos. Ele usa uma palavra dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Observe que ele diz assim: se alguém, olha aí, quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é a renúncia. Seguir a Cristo é abrir mão de algumas coisas, coisas que impedem, coisas que atrapalham, coisas que nos afastam de Deus. Quais são essas coisas? O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 16, se não me falha a memória: não vos embriaguei com vinho em que se há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando o texto diz assim, não vos embriaguei com vinho, ele não está falando do vinho em si, uma bebida, não. Ele está falando de entretenimento. São tantas coisas que nos entretêm, que nos afasta de Deus ou da presença. Se nós formos ficar ou ser embriagados com essas coisas, nós começamos a nos se distanciar da cruz. Aleluias. E nesta noite, nesta palavra reflexiva, nós estamos mediante uma mesa que simboliza algo muito importante. Mesa tem simbolismo importantíssimo para as nossas vidas. Mediante uma mesa onde nós nos reunimos, mediante uma mesa ou diante de uma mesa, lugar que nós conversamos, diante de uma mesa, lugar que nós temos comunhão, mediante a este ato de tanta importância, importantíssimo para as nossas vidas, nós precisamos fazer um autoexame dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele me diz assim: há pessoas que precisam perdoar, há pessoas que precisam pedir perdão. Pedir perdão não é se humilhar. Perdoar não é se humilhar. Não. Pedir perdão é reconhecer
as nossas falhas, é reconhecer que nós somos pequenos diante dele, somos pequenos diante de Deus, somos falhos. Quando eu tenho esse entendimento, pode ter certeza que Deus se alegra. Por quê? Porque eu falo com Deus: Senhor, eu sou tão falho, há pecados que nós nem sabemos que nós pecamos. Pecado no falar, na atitude, no olhar, no ouvir, no pensar, no andar, no sentar, no levantar. Pecados em tantas coisas que fazemos. Então que nesta noite, eu e você, venhamos ter esse entendimento, reconhecer que precisamos, diante de Deus, pedir perdão, não somente a Ele. Observe que Davi, se não me falha a memória, no Salmos 51, ele fala com Deus: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido, chamado por Deus como rei, fez tantas coisas erradas, mas o que Deus quer ouvir é: Senhor, eis que eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Senhor, sem o teu perdão eu não posso, eu não caminho. Sem o teu perdão eu fico enfermo. Sem eu perdoar, a enfermidade pega. Aleluias. Nesta noite, nesse culto de Santa Ceia, vai ser lido o texto aqui. Vou pedir ao presbítero Márcio daqui a pouquinho para ele ler o texto áureo da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, e observe passo a passo cada versículo que for falado aqui. Observe, e que nós venhamos, se nós olharmos para o lado da dignidade, nós vamos falar assim, eu vou falar assim: eu não sou digno de participar, porque Jesus é tão santo, tão soberano, tão grande, tão poderoso, e nós, com a nossa pequenez, com as nossas falhas, com os pecados que não é nosso. As pessoas dizem assim: perdoa os meus, mas não é seu não, o pecado não é meu e não é seu. O pecado foi porque Adão abriu a porta, mas ele não é nosso não. Misericórdia, ele que fique longe de nós, não é verdade? Mas precisamos se achegar diante de Deus, reconhecendo a grandeza e a soberania da pessoa bendita de Deus. Jesus, quando ele vai àquele lugar Getsêmani, observe que ele orou por 3 vezes. Quando ele sai um pouco distante dos seus discípulos, ele vai a um lugar um pouquinho distante para orar. Quando ele volta, o que aconteceu? Os seus discípulos estavam dormindo. Aí ele foi a segunda vez, volta, os seus discípulos estavam dormindo novamente. Terceira vez, dormindo novamente. Tem gente desistindo na primeira oração. Senhor, eu quero, eu preciso, eu almejo, eu desejo. Se o Senhor não me der, eu não vou à igreja. Se o Senhor não me der, eu não louvo mais. Se o Senhor não me der, eu não prego. Meu irmão, minha irmã, seja persistente, ore, ore. Ore a primeira, ore a segunda, ore a terceira vez, porque Deus, muitas das vezes, está olhando para você e para mim, e falando assim: eu quero ver se este irmão e se esta irmã continuará persistindo em oração. Aleluia. Continue orando, continue buscando. Mesmo que Deus fale não, Ele continua sendo Deus. O nosso Deus sem nós, Ele é Deus. Nós sem Deus, nós não somos. Não podemos, não conseguimos, não é verdade? Não vivemos. Amém? Eu quero pedir à igreja se colocar em pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração aqui. Mais uma oração.
Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite. Eu não conheço a tua causa. Eu não conheço a tua dificuldade. Se é no trabalho, se é na vida espiritual, se é na saúde física. Não conheço. Mas eu quero orar nesta noite, exercitando a minha fé e ajuntando a minha fé com a sua. Se não for pela minha, que seja pela sua. Aleluias. Eu creio em nome de Jesus Cristo que algo vai acontecer. Eu creio que há um renovo na casa para mim e para a tua vida. Ore da sua maneira, apresente a Deus o que você está pensando aí. Apresente a Deus o seu ente querido. Apresente a Deus aquela pessoa que você tem já apresentado, já vem apresentando já há uns dias. Deus pode te dar um sinal aqui ainda hoje, mas pode te dar um sinal também em sonho ao dormir. Amém? Vamos orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor amado, eis aqui a tua palavra foi pregada nesta noite, ó Pai. Não aquilo que eu queria falar, não aquilo que eu escrevi, ó Pai, mas segundo o querer do teu Santo Espírito, segundo a tua vontade que é soberana e acima de todas as coisas. Eis aqui, Senhor amado, a tua igreja, ó Pai. Ó Papai do céu, sei que cada um que adentrou aqui nesta noite, se eu perguntar, eles vão falar: eu preciso de algo, eu preciso de alguma coisa. O jovem, a jovem, até mesmo uma criança vai dizer: eu preciso de alguma coisa. Coisa que nós muitas das vezes não alcançamos, coisas que aos nossos olhos é até mesmo impossível, mas a tua palavra nos diz assim, e eu falo isso com convicção e certeza, que para Deus não há nada impossível, conforme o querer e a vontade dele. Ah, Papai do céu, entrou pessoas aqui nesta noite preocupada com o dia de amanhã, e diz ao Senhor: como será o amanhã? O que eu vou falar para aquela pessoa nesse dia de amanhã? Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus colocará palavras na tua boca. Ele tem sabedoria, entendimento que vem dos céus para tu e para a minha vida. Não temas ao homem, não, mas vai e fale com Jesus. Vai à minha frente, Senhor. Toma a direção da minha vida, o controle da minha vida. Só assim poderá acontecer algo extraordinário, algo que eu não alcanço com as minhas mãos, porque aquilo que eu alcanço, eu preciso fazer, eu devo fazer, está no meu alcance. Mas quando chega esse estágio que nós não podemos, não alcançamos, então nós entregaremos nas mãos do Senhor. E o Senhor é um Deus que pode tudo, é Criador de tudo, os céus e da terra. O Senhor está e continuará no controle das nossas vidas. Amém?